Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje eu vou deixar uma mensagem muito forte a respeito dos casais. Vou falar sobre o casamento. Mas antes de eu deixar essa palavra, eu estava no banheiro ali pedindo a Deus, Deus, o que eu vou falar? Me dá uma palavra. Já falei do arrebatamento, já falei da sua volta, já falei de santidade, já falei de oração, já falei dos profetas. O que eu vou falar, Senhor? Ele fala sobre o casamento. E a palavra do Senhor eu vou falar que Satanás ele está furioso, ele está atacando de uma tal forma o casamento que a gente tem que estar sempre orando, vigiando, porque ele não está brincando. Ele está vindo para roubar, matar e destruir. Ele não está destruindo só os casamentos de lá de fora, não, de dentro também. Quem está posicionado também. Temos que estar sempre vigiando. E a palavra do Senhor, que eu vou deixar a respeito do casamento, fica aí em 1 Coríntios, no seu capítulo 7. Vou ler somente até o versículo 6. Vamos lá. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, e é da mesma sorte a mulher ao marido. Ou seja, refere-se ao marido respeitando as necessidades sexuais da sua esposa e suprindo-as de acordo, falamos, é claro, das necessidades legítimas. Fala do mesmo deve impor a esposa em relação ao marido, ou seja, não deve negar. 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. 5. Não vos desfruteis um ao outro, a não ser por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração. Ou seja, não negar um ao outro, a não ser que entre em acordo para ficar uma vida em oração, em jejum, em santidade. Nesse ato de jejum, o bom seria que não tivesse relação sexual. Então tem que estar em acordo um com o outro, porque não pode o marido negar sua esposa e nem sua esposa negar o seu marido. É a palavra do Senhor está dizendo. E depois ajuntai-vos outra vez, ou seja, se unem em relação para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência, ou seja, para que Satanás não entre, tá? Digo, porém, como que por permissão e não por mandamento. É a palavra do Senhor Jesus está dizendo. Bom seria que ficasse como ele, solteiro, vivendo uma vida só santa para Deus. Mas por causa da carne, ele é que alega que casais e irmãos, o casamento é muito sério. O casamento é uma aliança que fazemos diante do homem, que é quando casa no cartório, e depois diante de Deus, quando tem a bênção do pastor, que é um homem consagrado para estar ali. E o voto é com Deus. E muitos casamentos estão sendo destruídos. Satanás veio para roubar, matar e destruir. E quando há separação, eu vejo muitos casais separando. Casou hoje, daqui a um mês está separando, divorciando, casando com outra, como estivesse trocando de roupa. Hoje eu coloquei uma camisa, essa camisa aqui não tá boa não, vou ali, vou comprar outra, vou colocar. Irmãos, é muito sério o casamento. E até mesmo dentro da igreja. São casais que casaram, divorciando, casando com outros, e com outras, e com outras, e com outras. Irmãos, Deus condena.
o divórcio. Só pode em 3 motivos: em caso de morte, ou em caso de traição ou de abandono. Se não tiver traição do cônjuge, se não tiver morte e se não tiver abandono, tem que estar junto até o fim. É uma carne só. Deus, ele não gosta, aqui está falando, não pode. Se você separar, divorciar e casar com outra por causa de briga ou por causa de uma coisa pequena e casa com outra, você está praticando o adultério. É isso mesmo, adultério. Porque é o primeiro que casou, é a primeira que você tem que ir até o fim, é lutar pelo casamento. Ah, tem muito separando. Ah, minha esposa acordou com o cabelo para cima. Ah, meu marido não fez a barba, vou separar do meu marido. Ah, minha esposa tá com o cabelo para cima, vou separar por pouca coisa. Deus condena. Casamento é coisa séria, ainda mais quando faz o voto com Deus. O voto não foi feito em vão. Quando a gente faz um voto e Deus está ali no meio, é coisa séria. E vamos vigiar, vamos orar, e Deus está me incomodando para falar sobre o casamento. Mais adiante, no versículo 7, porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, ou seja, Jesus está falando que queria que todos os homens fossem como Jesus, ou seja, não casassem. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que ficasse como eu, ou seja, solteiro, não casasse. Mas se não podem conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abraçar-se. Abraçar-se. Deixa eu virar aqui a página. Abraçar-se. Todavia, aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, ou seja, não se separe. Se, porém, se apartar, ou seja, refere-se a se separar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido. E o marido não deixe a mulher. Mas os outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Ou refere, eu posicionado com Deus, casei com uma esposa que não é crente, que não crê em Deus, ou não é para deixar. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. Ou seja, o marido que ele está lá fora, que ele está na mão de Satanás, a mulher de pé está edificando a vida dele. E um dia ele está lá adorando Satanás, mas logo ele vai adorar a Deus por causa da sua esposa que está posicionada. Mais adiante, de outra sorte os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos por causa de um posicionado. Quem está lá fora está sendo santificado e os filhos não estão sendo impuros por causa de um, ou do marido ou da esposa posicionado. Mas se o descrente se apartasse porque nesse caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz. Porque de onde sabeis a mulher se salvará teu marido? Ou onde sabeis o marido se salvará a tua mulher? Porque a salvação é individual. Por mais que quando o caso é uma carne, a salvação é individual. E assim cada um ande como Deus lhe partiu, cada um como o Senhor chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. É alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado circunciso, não se circuncide. A circuncisão não é nada, a incircuncisão não é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não dê cuidado. Se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque
é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre servo de Cristo. Foste comprado por um bom preço, não fois façais servos dos homens. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. E aqui fala, para poder ficar ali no casamento com a sua esposa. Mais adiante, ora, quando as virgens não têm o mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia, sou para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da angústia situação presente, que é bom para o homem, o está assim. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre de mulher, não busque mulher. Está solteiro, não busque mulher. Está com a mulher, não separe. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações da carne. Eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas que são do Senhor, em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar à mulher. Ele está dizendo que não é proibido casar, mas ele que é o tempo todo que é bom que o homem fique como ele, porque o solteiro ele tem 24 horas o tempo só para Deus, para santificar, para adorar, para exaltar, para glorificar. E quando o homem casa, não é que é proibido casar. Ele não tem um tempo 24 horas todo para Deus. Ele tem também a sua família, que ele cuida da sua mulher, quem tem filho dos seus filhos. E a palavra do Senhor vai dizendo: a diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor. Aqui já está falando da mulher. Para ser santa, porque ela tem o tempo todo livre, só para Deus. Ela não tem marido, ela não tem filhos, ela não tem casa para cuidar. Então ela fica só santo, 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 o tempo dela todo dedicado ao Senhor. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como a se agradar ao seu marido. E digo isto para aproveitar vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para os unir ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça o tal o que quiser, não peca, casem-se. Ou seja, se a mulher for virgem e tiver ali já não aguentando, em vez de pecar com a vontade da carne, do prazer da carne, Deus está falando aqui, é melhor casar. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, se resolver no seu coração a guardar a sua virgem, faz bem. Ou seja, se não casar, se guardar a sua virgindade, se ficar santificando a Deus sem casar, faz bem. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. Quem casa faz bem porque não vai pecar. Porque se tiver se satisfazendo sem se casar, está pecando, porque está fornicando. Então, quando casa diante de Deus, não está pecando. Mas se não casar, faz ainda melhor, porque está sendo pura que nem o Senhor Jesus foi. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, se falecer. Contanto que seja no Senhor, que o homem seja do Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer.
permanecer sozinha. Depois que o seu marido falece, Deus está falando, se ela ficar sozinha, ela faz muito melhor do que se casar novamente. E para terminar, será, porém, mais bem-aventurada e se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Eu falei que ia ler aqui até o versículo 6 e li o capítulo completo, 7 de 1 Coríntios, que fala a respeito do casamento. Então Deus me incomodou para falar do casamento. Então eu só falei que eu ia ler até o 6, acabei lendo o capítulo 7 completo. E o Satanás ele não está brincando com o casamento. E que venhamos ficar firme, amando cada vez mais a Deus e a esposa o seu marido, e o seu marido a sua esposa, e colocando sempre Deus como centro da união, do casamento, porque o inimigo não está brincando, ele está furioso, mas ele já perdeu, porque ele já é condenado ao inferno. Nós ainda temos salvação, ele não. Então ele fica ao nosso derredor para tragar, mas ao nosso redor ficam os anjos do Senhor acampando para aqueles que o amam. Que ficamos com essa palavra e que venhamos cuidar do nosso casamento para que Satanás não venha dar uma rasteira. Que Deus abençoe. O vídeo ficou um pouco longo, mas foi o que Deus tocou no meu coração para eu estar falando aqui, compartilhando com os irmãos. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Viu?